Oi, gente, tudo bem? Olha, não fiquem bravos comigo porque eu parei de gravar vídeo, parei há muito tempo, gente, eu parei de gravar vídeo, sabe por quê? Porque eu tava de férias nas praias, tava de praia. Ai, desculpa mesmo porque eu não terei te avisado, mas aí eu tava nas férias. Aí já que tava nas férias, eu fui na praia. Aí eu fui na praia, eu esqueci de gravar vídeo. Aí desculpa, gente. Desculpa. Tá? É só um vídeo rapidinho de 50, que tá 54 segundos. Então eu acho que vai dar, né? Tchau.